Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do VGHF11, onde a gestora do fundo, a Valora, vem justificando o motivo dela ter feito aquela ancoragem, no caso, investido em fundos da própria gestora, o que gerou muita crítica aí para a gestora no mês passado. Então, nesse relatório gerencial, a gestora ela vai justificar por que motivo que ela fez isso. Então, se você é cotista do fundo, fique aí até o final do vídeo que isso pode lhe interessar. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se lhe interessar, procure se aprofundar para assim você fazer um bom investimento. E deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Atualmente, pessoal, o VGHF11 está custando aqui R$ 8,70, R$ 8,90, dividend yield aqui na casa dos 14%, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4%. Descendo aqui, podemos ver o seguinte: preço justo R$ 9,15, P sobre VP de 0,97, então está com desconto aí de 3%, patrimônio de 1,5 bilhão, chegando próximo aqui aos 400 mil cotistas. Se eu não me engano, ele tinha mais de 400 mil, devido a essa ancoragem que o fundo ele fez, muitos cotistas saíram desse ativo. Liquidez na faixa aqui dos 4 milhões e seu último rendimento foi aqui 9 centavos por cada cota. E aqui embaixo podemos pegar o seu histórico de distribuição de rendimentos e é notável, como vem caindo no decorrer do tempo. Aqui no mês de março de 2024 foi o menor rendimento que ele pagou nos últimos 2 anos, apenas 8 centavos por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de abril de 2024, considerar alguns pontos. Então, o comentário do gestor menciona o seguinte, que o fundo encerrou o mês de abril de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuído em 138 diferentes ativos, no total investido de R$ 1.566 milhões de reais. Ele menciona também que o fundo possuía um total de 68,3 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, no caso, aquelas operações compromissadas. Ele menciona aqui também que distribuiu referente ao mês de abril de 2024 9 centavos por cada cota. No caso, ele distribuiu nesse mês de maio o que ele gerou no mês de abril. E descendo aqui, ele menciona sobre algumas alocações que ele realizou durante esse último mês de abril. Então ele menciona que foram adquiridos um total de 52,7 milhões em ativos e vendidos um total de 49,1 milhões. Uma aquisição líquida aí de 3,7 milhões de reais. A gestora continua mencionando aqui que a gestão continua com foco no reequilíbrio da carteira entre ativos de renda, que quer corresponder aqui a 70% até 75% do PL, no caso, e a valor, que tem que corresponder entre 25% até 30% do PL. Ele menciona também que quer diminuir a sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários. Ele quer ficar aqui na faixa entre 20% até 25% do seu PL. E mais aqui embaixo, pessoal, ele fala, Então ele menciona aqui as considerações sobre as alocações feitas no VGRI11 e no CRI do VGRI. Então ele menciona, conforme apresentado no relatório anterior, o fundo investiu no último mês de março 61 milhões em cotas do VGRI11, fundo de tijolo multiestratégia gerido pela Valora, além de um total de 70,8 milhões no CRI VGRI mezanino. Operação que representa uma parcela desse nome aí a vencer em março de 2025, tendo inicialmente como credor o vendedor dos ativos, o fundo BRCR11. Ele menciona também que sobre os investimentos do fundo em outros fundos geridos pela Valora, caso de aquisição das cotas do VGRI11, é importante frisar que esse tipo de operação está em acordo com o aprovado pelos próprios cotistas do fundo em consulta. Lembrando que nesses casos a gestora não cobra a parcela referente à taxa de gestão do fundo, além desses investimentos em conjunto estarem limitados a 20% do PL total do fundo. E em relação ao CRI do VGRI mezanino, é importante salientar que o CRI inicialmente foi emitido com cupom de CDI mais 4% ao ano e que foi alterado para CDI mais 3% ao ano, visto que o fundo adquiriu esse CRI com deságio em relação ao seu valor de fase. Ele continua mencionando que esse CRI, após esse ajuste, apresenta ao fundo uma rentabilidade de CDI mais 6% ao ano, que na opinião do time da gestão representa aí uma boa rentabilidade, no caso um risco-retorno bastante atrativo e consoante com o mandato do fundo. Realmente, pessoal, a gestora Valora ela está correta aí em afirmar que realmente
existe essa possibilidade da gestora investir em outros fundos da própria casa. Porém, isso não quer dizer que seja benéfico para os cotistas do fundo. Ancoragem de fundos imobiliários por outros fundos, seja da própria gestora ou seja de outras gestoras, já ocorreram em outras situações. Porém, de uns tempos para cá, parece que cada dia mais as gestoras estão fazendo isso. E muitas das vezes o interesse final não parece ser gerar valor aos cotistas, mas sim as próprias gestoras. Então, no caso, a Valora, ela usou o seu fundo, o VGHF11, para ancorar uma emissão de outro fundo da própria gestora, como uma maneira assim de viabilizar aquela emissão, já que o VGRI11 estava em IPO. Realmente, em alguns casos, pode ser sim vantajoso fazer esse tipo de operação, mas na sua grande maioria não é viável, pessoal. Não é benéfico para o cotista e sim para a própria gestora do fundo. Querem ver só como não tem muita lógica? Aqui em cima, a própria gestora, ela havia mencionado o seguinte, que ela quer diminuir a sua exposição do fundo em cotas de outros fundos imobiliários. Então, como é que ela quer diminuir a sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários? E ela pega 61 milhões que ela tem em caixa disponível e investe em cotas de outro fundo imobiliário da mesma gestora. Como é que ela quer ter entre 20% até 25% do seu PL alocado em outros fundos imobiliários e ela aumenta essa exposição? Atualmente, se viemos aqui, podemos ver que sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários é de 35,4%, já levando em consideração essa compra que ela realizou desse fundo da própria gestora. Então, como é que a gestão diz uma coisa e faz outra? Como é que ela diz que quer diminuir a sua exposição em cotas de outros fundos imobiliários e vai lá e investe 61 milhões em cotas de um FII que é da sua própria gestora? Então mostra que a própria gestora entra em contradição com o que ela disse anteriormente. E mesmo como ela mencionou aqui, mesmo que não se cobre taxa de gestão, mas tem a taxa de performance. No caso aqui, se o fundo ela tiver uma rentabilidade maior do que isso daqui, quem é que vai ganhar junto? A própria gestora, já que ele vai ganhar em cima da taxa de performance, que atualmente aqui, pelo menos no VGHF11, corresponde a 20% sobre o que excedeu o índice PCA. Eu não estou aqui, pessoal, demonizando o fato de um fundo imobiliário participar da emissão de outro fundo imobiliário, seja ele ou não da própria gestora. Algumas vezes pode ser que faça sentido isso. O mercado pode estar um pouco saturado, em alta, e pode surgir assim uma oportunidade nessa emissão. Mas isso não é uma regra, e sim uma exceção. Atualmente, há muitos fundos imobiliários muito mais conhecidos, muito melhores do que esse VGRI11 que o VGHF11 poderia comprar, em vez de comprar um ativo da própria gestora. Atualmente, temos uma quantidade considerável de fundos imobiliários com desconto. E o que é que vemos? Uma situação como essa daqui que eu mencionei, uma ancoragem. Atualmente tem excelentes fundos imobiliários como HGBS 11, HGRE 11, o HSML 11, outros ativos que são fundos imobiliários de tijolo em preços, muitas vezes, muito mais interessantes do que investir nesse VGRI 11. Então é isso que eu estou tentando dizer. Não é que a gestão está errada, mas será que essa movimentação é benéfica para quem é cotista do fundo? Ou será que é mais benéfica para a gestão do fundo? Então esse é um ponto que todo investidor tem que analisar. Continuando aqui, pessoal, embaixo ele mostra todos os ativos que atualmente ele tem, alguns pontos positivos sobre o VGHF11 com respeito à sua diversificação. Ele é um fundo bem diversificado, podemos ver que sua maior exposição está justamente nesse CRI que ele acabou de investir no mês passado, de 3,21%. Então podemos ver que ele é muito diversificado. Isso minimiza os riscos de se investir nele. Então aqui podemos ver todos os CRIs que atualmente ele tem, valor investido total de 924 milhões de reais. Ele também investe aqui em FITIX, 24 milhões. Cotas de outros fundos imobiliários ele também investe, ele também não tem concentrações. Se descermos aqui podemos ver que somente em fundos ele tem 552 milhões de reais investidos. E mais embaixo aqui ele também tem ações, 5 milhões de reais. E também SPE, com 59 milhões de reais investidos. Então totalizando no final 1,5 bilhões de reais. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver correspondente às suas taxas dos seus CRIs. Então, levando em consideração os seus CRIs indexados ao índice PCA, tem uma taxa fixa aqui de 8,94% e CDI mais 4,23%. Pelas taxas, pessoal, do VGHF11, era para ele estar entregando um rendimento muito melhor. Sabe por quê? Se você comparar as taxas atuais do VGHF11 com
com o MXRF11, as taxas do MXRF11 são inferiores tanto dos ativos CRIs que estão indexados ao índice IPCA como dos ativos indexados ao índice CDI. Então a tendência seria o quê? O MXRF11 entregar um rendimento menor, mas é muito pelo contrário. O MXRF11 tem taxas menores e está entregando um rendimento melhor do que o próprio VGHF11. Então pelas taxas aqui, era para ele estar entregando um rendimento muito melhor. Continuando aqui, podemos ver correspondente ao seu demonstrativo financeiro do mês de abril, ele teve uma receita total aqui de 18,1 milhões de reais. Então uma receita bem considerável se compararmos com os meses anteriores. Suas despesas aqui embaixo podemos ver que somou o valor de 2,4 milhões de reais. Então no final ele ficou aqui com o resultado de 15,7 milhões de reais. E ele distribuiu 14,8, mostrando que nesse mês ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Aqui podemos ver com respeito à sua alocação. Então seu principal investimento atualmente são os CRIs, que ele tem 59% do seu patrimônio investido neles. Depois vem aqui cotas de outros fundos imobiliários com 35%, SPE com 3,8%, FITIX com 1,5% e ações com 0,3%. Aqui ao lado podemos ver que ele usa dois indexadores, para os seus CRIs, o índice CDI, aproximadamente aqui 33,7%, e o índice IPCA, ele usa aqui três tipos de variações. IPCA apenas variação positiva, IPCA variação positiva com compensação e apenas IPCA. Aqui podemos ver algumas movimentações que o fundo realizou durante esse último mês de abril, algumas compras e vendas de CRIs que ele realizou e também compra e venda de cotas de outros fundos imobiliários. E por último aqui, pessoal, podemos ver todos os ativos, CRIs que ele tem. Então ele faz um apanhado aqui, mostrando quem é o devedor desse CRI, o seu indexador juntamente com a sua taxa fixa. Também fala um pouquinho sobre essa operação e também as garantias que foram dadas. Então dessa maneira aí você consegue saber quem é o devedor dos CRIs do VGHF11 e ter uma noção maior sobre cada um deles. Como eu havia mencionado aqui, correspondente à justificativa da Valora correspondente a essa ancoragem que ele realizou, como eu mencionei, não é ilegal. O fundo ele pode sim fazer isso, porém o fato de ser legal não quer dizer que seja benéfico para o cotista do fundo. E uma gestora ela tem que se preocupar em fazer o que é melhor para o cotista, Até porque o dinheiro que o fundo ele usa para poder fazer essas movimentações é do próprio cotista. Então o principal beneficiado dessas movimentações tem que ser o cotista. E geralmente em ancoragem o cotista ele é o último a se beneficiar de alguma maneira. Então deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que vale a pena continuar investindo no VGHF11? Essa justificativa da Valora foi o suficiente para você como cotista? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.